E com mérito chegou. Agora esse cara, ele tá jogando demais, né? Espero que o Dorival o coloque nessa posição que ele joga no Flamengo. Ele não pode entrar na seleção brasileira para jogar como segundo volante. Ele tem que jogar ali na frente, com liberdade para se mexer. Vai aonde você... Gerson, você vai aonde você quiser. Esse cara, neste momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu não consigo ver nenhum jogador jogando mais do que o Gerson. Não consigo. Com essa regularidade. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe Agora. Vamos continuar repercutindo como a imprensa vem elogiando o Flamengo, né? Muitos elogios. A mídia paulista, geralmente, ela procura criticar o Flamengo. Essa que é a realidade. Pouquíssimas vezes eles param para elogiar. Tanto é que a gente mostrou aqui no sábado, no pré-jogo, né? Um dia antes do Corinthians e Flamengo. Ninguém votou que o Flamengo venceria o jogo. Acho que foi um empate e 3 ou 4 votaram no Corinthians. Então assim, o Flamengo foi lá, conseguiu jogar fora de casa, jogou muito bem, apesar de estar com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O Bruno Henrique foi expulso, né, como vocês sabem, e aí conseguiu segurar o resultado ali, pouco sofreu, apesar de estar com um jogador ali na desvantagem, né. Aí o Mengão conseguiu a classificação. Agora vamos acompanhar como eles estão repercutindo, o que eles estão falando sobre essa classificação do Flamengo. A carinha de todo mundo ali triste, porque o Corinthians foi eliminado. Isso e muito mais no vídeo de hoje. O link da Placar TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Noite muito fria aqui em São Paulo e eu tive a impressão, vendo pela televisão, né, que essa frieza talvez tenha, essa temperatura baixa tenha contaminado o time do Corinthians. Fernando, vou começar com você. Fernandinho Fontana, nosso convidado de hoje, porque como é convidado, você sempre tem a prioridade. Obrigado. Você teve essa impressão também, que o Corinthians ontem estava mais gelado do que costuma estar? Eu tive essa impressão mesmo. O Corinthians jogou muito mal. Inclusive, o jogo muito ruim, né? Das duas partes. Eu acho que o Flamengo estava até melhor, um pouquinho melhor antes da expulsão do Bruno Henrique. E depois o Flamengo não sentiu tanto a expulsão, conseguiu tocar bem a bola e o Corinthians mal conseguiu fazer alguma coisa. O Corinthians teve 2 chances com o Yuri Alberto. Uma das chances eu ainda tenho dúvida se não estava impedido, que é aquela cabeçada. Talvez eles tivessem impedido e o lance nem fosse valer. O Corinthians jogou muito mal mesmo. O Corinthians com 1 a mais não conseguiu fazer nada. O Corinthians é um time bem ruim, né? O elenco do meio para frente é um time que está começando a se acertar, mas ainda tem suas deficiências e o Corinthians não tem banco de reservas. Quando tem que colocar Pedro Henrique, por exemplo, não dá. E aí o Corinthians jogou muito mal. Eu acho que realmente foi um resultado justo. O Flamengo tinha que passar mesmo. É melhor time que o Corinthians. O Corinthians é um time hoje meio time, vamos dizer assim, que você tem um do meio para frente. Acho que o Corinthians jogou muito mal mesmo. O Corinthians não incomodou em nenhum momento o Flamengo, né? Ficou com um jogador a mais e ainda poderia ter sofrido esse gol aí, né? Por pouco, né? O impedimento é... milimétrico. Não é milimétrico, mas centimétrico. É centímetros, né? E eu vou te falar, senhor Mano, é um impedimento que não dá pra ver, né? A imagem é um borrão, né? Acho que meu sobrinho que desenha fica muito mais nítido o desenho dele do que... exato. Mas o Corinthians foi um time sem alma, cara. Impressionante. Que é estranho. Porque eu sempre falei que um dos grandes problemas do Flamengo é ser um time desalmado. Até brinquei, né? Falei sério. Se o time do Flamengo tivesse o espírito do Yuri Alberto, ele ganharia 95% dos jogos, porque o elenco é muito bom. Entendeu? Mas ontem o Flamengo... Mas sabe o que é? Mudou o treinador, né? Saiu o Tite, velho. Entrou o Felipe Luiz. Aí mudou tudo. E eu gostei muito da alteração que ele fez ontem, que eu gostei porque deu certo também, né? Ele botou lá um ônibus na frente do gol do Rossi, fazendo ali aquela linha de 5, os 3 zagueiros, mais os 2 laterais, né? Depois ficaram lá sem vergonha de se defender. Até depois do jogo o Felipe Luiz falou, né? Que a estratégia dele é essa. Não, jogou no melhor estilo do Diego Simeone. Cuja fonte ele bebeu durante muito tempo. Exatamente. Falou, opa, esse jogo aqui eu vou ter que fazer igual o Simeone faz lá no Atlético. Mourinho, né? Mourinho. Botou o caminhão lá. Botou lá o caminhão, ônibus, um trem. Se isso depois da expulsão, naturalmente. Sim. Se ele tiver, eu acho que se tivesse 11 contra 11, eu acho que o jogo seria bem diferente. Talvez o Corinthians pudesse ter espaço para jogar e fazer o gol, porque o Flamengo ia sair mais pro jogo. Mas com um jogador a menos, o Flamengo não teve vergonha nenhuma de se defender.
Se defendeu super bem e com mérito chegou. Agora esse cara, ele tá jogando demais, né, meu? Espero que o Dorival o coloque nessa posição que ele joga no Flamengo. Ele não pode entrar na seleção brasileira para jogar como segundo volante. Ele tem que jogar ali na frente, com liberdade para se mexer. Vai aonde você... Gerson, você vai aonde você quiser. Esse cara, neste momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu não consigo ver nenhum jogador jogando mais do que o Gerson. Não consigo. Com essa regularidade. Sim. Porque ontem, por exemplo, a gente teve uma atuação no Brasil do Rafael Veiga brilhante no sim, jogo. sim. Meteu 3 gols, mas não vinha jogando bem e tal. Não vinha, O Gerson tem jogado sempre com muita frequência, tá na seleção brasileira, é um ponta de lança, né? Clássico, né? Então é uma coisa maravilhosa. De uma sutileza, de um refino, né? E olha o que ele faz aí, ó. Dá uma olhada, ó. Meu Deus. Pois é, poderia ter feito um gol ali e o Flamengo... Ele bateu mal na bola, né? Ele devia ter batido não no canto direito do goleiro, ele devia ter batido no canto esquerdo do goleiro. Jogou demais mesmo. E tá jogando muito. Jogou muito. Pelo amor de Deus. Leandro Quesada, o Corinthians, que vinha muito bem nas Copas, vinha de uma vitória espetacular sobre o Atlético Paranaense, que é um time que está hoje na zona de rebaixamento, aliás, junto com o Corinthians, porque a Vitória ganhou e o Corinthians voltou à zona. Né? Olha o nível. E você sempre chama atenção. Nós ganhamos mais do Atlético Paranaense. Calma. Você tem sempre pedido muita calma pro torcedor do Corinthians. E a gente fica te zoando aqui. Que você é pessimista, que você parece o Hardy. Lembra do Hardy? Dia, vida. Mês, E ontem essas deficiências do Corinthians ficaram meio claras, né? Num jogo contra um time melhor. Contra o time, né? Que também não tá jogando tudo que pode, né? Isso é fato. Esse Flamengo pode jogar muito mais do que tem jogado. Com o Tite foi assim, né? O recorte do Felipe Luiz é muito pequeno pra gente falar qualquer coisa, mas o objetivo tá alcançado, que é colocar o time na final da Copa do Brasil. Agora, eu acho o técnico do Corinthians fraco. Sempre achei. Acho que o Corinthians errou em ter trazido o Ramon Dias. Agora estão falando em saída do Ramon Dias, tá? Por causa desse jogo? O movimento é muito grande para a saída do Ramon Dias. Tem gente que cerca o presidente. Inclusive, o presidente do Corinthians até desligou o telefone, porque ele não aguenta receber ligação nas últimas horas. Isso é uma informação, tá? Muita gente querendo a cabeça do Ramon Dias. Eu falei para vocês, eu teria tirado antes. Por quê? Se o fato novo, que foi a saída do Tite, foi a chegada do Felipe Luiz, mudou algo que a gente achava que não ia dar certo com o Tite, a minha leitura era também ter tirado o Ramon. O Ramon, gente, recebeu grandes reforços e o time continua na zona do rebaixamento. As pessoas não pararam para pensar nisso ainda. O aproveitamento do Ramon Dias no Campeonato Brasileiro é inferior a 50%. Se ele repetir, se ele mantiver, melhor dizendo, esse aproveitamento, o Corinthians corre o risco de ser rebaixado. Porque faz 11 pontos. 11 pontos, a gente estava fazendo a conta. 11 pontos, 43. 43 não é garantia nenhuma que o Corinthians fica. Não é. 44 nem 44. 44 dá pra você dar... Tudo bem, só que... Mas ainda vai ficar ali. Mas se outros três Santos tiverem... caiu ano passado com 43. Isso, exato. E com 11 vitórias. E 11 vitórias. O Corinthians pode chegar só a 11 vitórias. Já tem time aí com 10, 9 vitórias. Faltando 8 rodadas, né? Enfim. Então, eu acho que errou ontem, especificamente ontem, no recorte de ontem. O Corinthians teve uma sobrevida, porque era para ter tomado uma chacoalhada no Maracanã. Nós vimos o jogo. Lá era para ter sido um 5 para o Flamengo. Sem exagero nenhum, que o Flamengo fez lá. Postura errada no Maracanã. Mas dá até para entender, né? Pô, não vou encarar o Flamengo, não temos confiança, nosso time ainda está sendo montado, tal, ok. Não é um grande time, é verdade, embora tenha algumas boas peças, tal. Vamos deixar para a Arena Corinthians. Deixou. E ontem o time fez uma partida... Por exemplo, a partida contra o Internacional. Vocês viram o jogo contra o Internacional? Que vibração! Tomou o gol lá no final, mas o time guerreou, brigou do primeiro ao último instante. Ontem não. E não foi da torcida, não, porque ontem o microfone da Globo tava só na torcida do Flamengo. Tá, não, não entendi. Como é que o microfone da Globo só tava na torcida do Flamengo. Então, a amplitude porque não dá pra você comparar 43 mil pessoas, 44 com 2 mil flamenguistas e achar que os flamenguistas fizeram mais barulho. Mas o pessoal tá dizendo que a torcida do Corinthians tava calado. Mas tava meio calado. Mas eu falei com gente que tava... Eu não tava no estádio, tá? Mas eu tô... Você foi lá, Fefão? Não. Eu tô confiando no relato. Pela televisão, tá? Eu tô confiando no relato de quem estava lá, que a torcida apoiou. Pra gente também não achar que agora a torcida do Corinthians, que sempre ajuda, é a culpada. É o que você fala.
time ruim, você pode ter a melhor torcida, pode ter a torcida chinesa, com 1 bilhão de torcedores, que não vai resolver, entendeu? E time bom joga no tapetinho, joga no Maracanã, joga no campo esburacado, joga em qualquer lugar. Inclusive... A vibração do Corinthians foi diferente. Ontem, Fernandinho, o Corinthians entrou como se ele não estivesse disputando uma vaga por uma grande final da Copa do Brasil. Ê, chororô, hein? A gente viu, né, que a torcida do Flamengo fez muito barulho, tem até vídeo nas redes sociais aí mostrando eles comemorando demais na Neoquímica Arena, né? Os corintianos sentiram muito baque, porque o Corinthians jogou muito mal e o Flamengo jogou muito bem. Apesar de estar com um jogador a menos, o Flamengo não sofreu aquilo que se esperava, né? Muitos achavam que o Corinthians fosse colocar o Flamengo contra a parede. Confesso que eu achei que ia ser bola na área o jogo inteiro ali, cruzamento para tentar fazer o gol. E a gente viu que não aconteceu isso. O Flamengo até teve algumas oportunidades. Vários lances polêmicos ali contra o Flamengo. Muita reclamação em relação à arbitragem do Anderson Daronco. Mas esse chororô aí, perdeu. O Corinthians está eliminado. O Flamengo está na final da Copa do Brasil e vai enfrentar novamente o Atlético Mineiro, esse duelo que vem se notabilizando muito, né, nos últimos anos. E o Gerson mais uma vez jogou muito, jogou demais. O Gerson fez uma excelente partida. O Vene Casagrande até revelou, né, que antes do jogo o Gerson era a dúvida, porque ele acordou muito doente no domingo, né, sentindo muitas dores no corpo e tudo mais. Porém tomou ali injeção na veia para tentar melhorar e conseguiu se recompor. Foi pro jogo e fez essa partida espetacular. Imagina, hein? Se o Gerson tivesse 100% fisicamente, ali 100% bem de saúde, certamente ele poderia ajudar ainda mais essa equipe do Flamengo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Diz aí o que você achou dessa análise. Até logo mais. Valeu!